boa noite a todos. Eu sou a Francis Laine, sou coordenadora da Câmara Técnica de Fibromialgia da SBEC. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que envolve aromaterapia, fibromialgia e o sistema endocannabinoide. A gente vai ter a presença da doutora Marina Barbosa, que é uma pessoa maravilhosa, que aceitou o nosso convite, faz parte da nossa Câmara Técnica, está aqui com a gente. Gratidão pela participação, doutora Marina. E estamos abrindo aí agora, vamos começar a transmissão no YouTube. Tá? Nós tivemos um probleminha lá no Instagram novamente, infelizmente, mas a gente vai retransmitir isso no Instagram, assim que for possível. Tá? Então, acompanhem aqui no YouTube. A doutora Marina vai iniciar a exposição dela, depois vai abrir para perguntas, vocês podem ficar à vontade, e gratidão a todos pela participação. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar já sobre uma síndrome que ela já é complexa e adentrando em novos conhecimentos, chegando ao sistema endocannabinoide, até a questão também envolvida com a influência da aromaterapia. Então, é importante a gente entender que o que acontece, muitas vezes, a gente tem que partir dos princípios básicos para entender a parte mais complexa. Então, os modelos clássicos, né, do que a gente vem estudando referente à fibromialgia, a gente tem os modelos que envolve o sistema nervoso. Então, o que ocorre com o sistema nervoso do fibromialgico, né? Que a gente não pode dizer que existe um fato específico, uma causa específica. A gente fala que a fibromialgia ela tem múltiplas causas. A gente tem algumas hipóteses muito fortes, né? Então, a gente tem a questão genética, de fatores genéticos envolvidos, mas o que está realmente em voga é que a gente tem um cérebro hiperativado. Pensem no cérebro igual samba do crioulo doido. Aquele cérebro, ele está hiperexcitado constantemente. Mas, para ele estar assim, o que a gente encontra hoje em dia, na atualidade, de evidências científicas com relação a isso? Então, a gente percebe que tem um desbalanço neuroendócrino, né, no cérebro. A gente percebe também que a gente tem uma baixa do neurotransmissor da serotonina. A gente observa também uma baixa da dopamina. Em contrapartida, a gente tem um desbalanço, né, nesses neurotransmissores. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a baixa desses neurotransmissores, a gente encontra também uma alteração no sentido de que outros neurotransmissores estão hiperativados. Contudo, no cérebro, esses neurotransmissores, eles levam a um processo inflamatório, excitatório, que é, por exemplo, o aumento da substância P e o aumento do glutamato. Principalmente na região da medula, a gente tem essa alteração de glutamato, que ele está em excesso. Então, esse desbalanço faz com que aquele cérebro gere um processo que é o que a gente chegou à conclusão de uma neuroinflamação. Além disso, tem células, que são as últimas evidências, que são as células glias, que a gente percebe que elas liberam uma maior quantidade de uma proteína, chamada proteína TSPO. Ela banha esse cérebro, e como ela está em grande quantidade, ela também é inflamatória. Então, vamos raciocinar e vamos pensar. A gente tem um cérebro muito estimulado, com esse processo inflamatório hiperexcitado. Se o cérebro ele é responsável por várias funções vitais, a gente começa a pensar num cérebro que vai estar alterado as principais funções de sobrevivência, como o sono, como a questão do controle da dor, a questão também do humor. Vocês começam a identificar que isso faz sentido, porque os fibromialgicos têm exatamente estes tipos de alterações? Mas por que eu estou falando dessa questão do sistema nervoso central? Eu não vim aqui para falar sobre fibromialgia e sistema endocannabinoide. Na verdade, é porque a gente sabe, e as últimas evidências mostram para a gente, que existe um sistema, que é um sistema maestro. Ele é um sistema que, o sistema nervoso,
ele tem uma correlação, é como se eles necessitassem um do outro para funcionar. Na verdade, o sistema endocannabinoide, ele é o maestro de todos os sistemas, porque ele é um grão-mestre regulador, igual um maestro. Quando a gente está vendo e assistindo uma ópera, nenhuma ópera funciona, nenhuma orquestra funciona sem um maestro. Assim é o sistema endocannabinoide para o sistema nervoso. Para que tenha um bom funcionamento desse sistema nervoso, a gente necessita, pessoal, a gente necessita desse sistema endocannabinoide. Por quê? Agora vocês vão entender. Eu falei desses neurotransmissores, mas é importante que vocês entendam que esses neurotransmissores, a gente necessita que o sistema endocannabinoide esteja funcionando, porque a gente tem essas substâncias do sistema endocannabinoide e os receptores que vão fazer também uma regulação na quantidade de serotonina, na quantidade de dopamina desses neurotransmissores. Quer dizer, se o sistema endocannabinoide não estiver bom, a gente não vai produzir uma boa quantidade de serotonina, né? A gente não vai produzir uma boa quantidade de dopamina. Além disso, aí eu pergunto para vocês, será que nós não temos que começar a pensar nas alterações da fibromialgia de uma forma muito mais ampla? Então, a gente começa a pensar na fibromialgia com alterações já muito perceptíveis do sistema, né, nervoso, mas o Ethan Russo, que é um grande pesquisador, ele comenta e ele joga uma hipótese que vem sendo estudada há uns bons anos. Ele fala que nós temos uma deficiência clínica do sistema endocannabinoide. E é aí que entra a parte interessante de que ele fala que nós temos algumas doenças que podem ser acometidas devido a alterações do tônus. É como se a gente tivesse um tônus que precisasse funcionar de uma forma harmônica, de uma forma que estivesse harmônica para regular os demais sistemas. E dentre esses sistemas, o sistema nervoso. Então, gente, vamos parar para pensar. Nós temos o sistema nervoso e nós temos o sistema endocannabinoide. Um necessita da existência do outro, trabalhando de forma harmônica nas suas potencialidades, para que essas funções do sistema nervoso funcionem bem. Então, a gente já começa a pensar, nós temos sistema nervoso, nós temos sistema endocannabinoide, que necessitam dessa regulação para que os hormônios, os neurohormônios do nosso cérebro funcionem bem. Porque esses neurohormônios, eles modulam a qualidade da estrutura física do cérebro. A gente sabe que a dor crônica, a cada 1 ano, a gente perde, inclusive, a parte anatômica, a parte encefálica, 1,3 centímetros ao quadrado de massa pensante, que é a massa cinzenta. Então, a gente está falando que a alteração da produção desses hormônios vai alterar a plasticidade. Eu estou querendo dizer para vocês que vai alterar o quê? A parte da estrutura física do cérebro. E aí, é muito parecido como se fosse uma doença neurodegenerativa, como um Alzheimer, um Parkinson, que você perde essa massa encefálica. Olha que interessante, a gente está falando que os fibromialgicos perdem, sim, massa encefálica. Perdem muita parte, inclusive, cognitiva, porque a dor, ela está extremamente relacionada com o complexo das partes emocionais que é relacionado com o sistema límbico. E o interessante é que a cannabis foi fundamental para que a gente descobrisse esse sistema endocannabinoide. E o bacana é pensarmos, a cannabis, ela é um fitoterápico. E a pergunta é, esse fitoterápico, ele entra no corpo, ele vai ter uma conexão com receptores que estão espalhados ao longo do corpo inteiro, inclusive no sistema nervoso, e aí ele faz os efeitos de modulação da dor. Agora a pergunta é, se nós temos um sistema endocannabinoide, seria somente a cannabis capaz de realmente fazer uma modulação desse sistema endocannabinoide?
Será que existiriam outras formas da gente estar modulando esse sistema? Até porque, querendo ou não, esse sistema está modulando. Se ele existe, assim como o sistema digestório, como o sistema nervoso, o sistema imunológico, então quer dizer que nós temos esse sistema que ele está funcionando. E aí, as pesquisas demonstram o que, pessoal? Que realmente existem diversas formas de estar modulando esse sistema. E aí é onde entra o meu trabalho, porque eu não atuo diretamente com prescrição de cannabis, uma vez que também não sou médica, mas eu atuo com equipe em terapia canabinoide, estudando as diversas outras estratégias de práticas integrativas e complementares que estão auxiliando nesse processo de ativação positiva do tônus do sistema endocannabinoide. Uma vez que Ethan Russo coloca como alteração desse esse tônus endocannabinoide como a fibromialgia, além disso, a enxaqueca e a síndrome do intestino irritável. Então, aí a gente começa a pensar, o que mais que a natureza pode nos fornecer? Se a gente parar para pensar, tá, pessoal, que nós temos a cannabis, que é uma erva antiga que veio da China, e pensando sobre uma perspectiva de que quando se tinham os papiros que mostravam já o uso da cannabis, há mais de 2.500 anos atrás, já existia todas as teorias basadas na medicina chinesa, que era focado o quê? Em fitoterapia, em acupuntura, em dietoterapia, ou seja, na alimentação, na respiração, técnicas meditativas. Então, se a gente começar a ir mais profundamente, a gente vai ver que a fitoterapia ela está muito envolvida na modulação do sistema endocannabinoide. E fazendo as pesquisas, já foram evidenciadas que a aromaterapia é uma forma de estar atuando no sistema endocannabinoide, mas juntamente com o sistema nervoso. Além disso, podendo sim fazer a modulação de todos os sintomas da fibromialgia. Então, esse é um marco que a gente está começando a ter estudos e a gente vai, né, profundamente agora tentar desvendar quais as outras plantas, de que forma nós podemos estar utilizando da aromaterapia. Para vocês entenderem, a aromaterapia, ela é uma subespecialidade, né, da fitoterapia. Ela é o que? São óleos que são extraídos das plantas medicinais. Não são todas as plantas medicinais. Nós temos em torno de 300.000, 200.000 plantas, né, catalogadas, mas se a gente pensar na quantidade de plantas que conseguem extrair esses óleos essenciais, que são as plantas aromáticas, elas ficam em torno de 3.000 plantas, e para uso que a gente tem hoje em dia, né, aqui disponível para a gente utilizar, a gente está falando em torno de 300 a 200 óleos essenciais. Mas o que são realmente esses óleos essenciais? Eles são chamados de metabólicos secundários. Como assim? Quer dizer que a planta, para ela digamos assim, para ela sobreviver, ela libera óleos, por exemplo. Se uma planta está exposta num sol muito forte, ela libera um óleo para se proteger. Se vem, por exemplo, algum inseto para comer, para fazer um mal para essa plantinha, o que acontece? Novamente, ela libera um óleo. Então, são formas da planta se proteger. E o homem aproveitou todo esse processo de sabedoria e conseguiu fazer a extração pura desse óleo. Esse óleo são fitoquímicos que são princípios ativos que quando entram dentro do nosso corpo, eles fazem modulações. E aí a gente está falando de fitoquímicos, que também são fitoquímicos, que eles são chamados de terpenos. Esses terpenos, eles foram encontrados na cannabis, mas na cannabis que é a full espectro. Quer dizer o quê? Se você pegar a planta da cannabis, vocês vão ver que tem mais de 300, são muitos componentes. Dentre esses componentes, a gente tem esses óleos essenciais, os terpenos.
E foram identificados, pessoal, alguns terpenos que são bem interessante aqui de eu estar expondo aqui para vocês, para falar dessa parte, porque esses terpenos, eles são encontrados na cannabis, mas aqui no Brasil, o que acontece é que a gente não tem como, pela ilegalidade, estar usando os próprios terpenos da cannabis. Então, o que é possível ser feito? E hoje a gente sabe que existe essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de estar fazendo com que a gente utilize de outras plantas medicinais que contêm os mesmos terpenos encontrados na cannabis, com o objetivo de estar modulando a dor. Esses terpenos, eles foram investigados e foram observados que eles modulam de formas diferentes. São princípios ativos específicos que têm efeitos diferentes. Então, por exemplo, foi identificado na cannabis que a gente tem, por exemplo, o componente o linanol. O linanol, ele é um componente que ele é sedativo do sistema nervoso. Ele é comparado com benzodiazepínico, já fizeram evidências, né, já pegaram e já fizeram estudos utilizando a lavanda, que tem a quantidade alta de linanol, observando e comparando, por exemplo, com diazepam, e observaram que tem os mesmos efeitos, só não tem os efeitos adversos da medicação. Já foi comparado, por exemplo, com o Rivotril. Mas o que acontece? O que essa substância, esse linanol, ele pode estar atuando aí, né, no sistema endocannabinoide? Então, não vamos pensar de forma fragmentada, vamos pensar de uma forma unida. Ao mesmo tempo que você modula o sistema nervoso, você modula o sistema endocannabinoide e assim funciona. Por quê? O linanol, ele tem uma capacidade de fazer com que a gente tenha, como eu falei daqueles neurotransmissores, agora vocês vão entender o porquê que eu falei daqueles neurotransmissores, vocês vão entender que o linanol, ele tem a capacidade de reduzir o glutamato. Por quê? Porque o glutamato, ele é extremamente excitatório e inflamatório quando sustentado durante muito tempo no cérebro. Então, o linanol, que a gente encontra na lavanda, né? Então, olha que interessante, ele também é encontrado na cannabis, mas a gente pode utilizar a lavanda, e aí tá fazendo uma modulação desse sistema endocannabinoide concomitante com a parte do sistema nervoso. Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma queda do glutamato, que é um, né, neurotransmissor excitatório, e eu tenho a elevação do GABA. E o GABA, ele é o quê? Ele é o calmante do sistema nervoso central. Ele é fundamental para deixar as funções mais tranquilas. Então, essa é uma das características do linanol que a gente pode encontrar em que plantas? A gente pode encontrar, por exemplo, linanol, né? A gente pode encontrar na lavanda, que a gente vai ver que é um dos princípios ativos que, dependendo, né, aonde você compra, você tem em torno de 45%. Né, desse princípio ativo na lavanda. Mas a gente tem também outras substâncias que são bem interessantes, além da gente estar falando dessa lavanda, a gente tem o Hold. Então, o Hold também é bem bacana, porque ele vem da China, e dependendo de onde você adquire, você tem em torno de 85% a 95% de linanol. Então, ele faz um processo extremamente sedativo do sistema nervoso, ele acalma e ele induz a pessoa ao sono. Então, quando a gente fala de pacientes fibromialgicos que têm dificuldade para dormir, a gente está falando de repente, empregar essa lavanda no uso associado a cannabis, quer dizer, pode ser por inalação, pode ser no corpo, enfim, pode ser de diversas formas, mas no período noturno, que é o período que a gente quer que o fibromialgico ele tenha um sono restaurador. Então, é um exemplo do que a gente pode estar fazendo. Além disso, ele também existem pesquisas científicas que colocam ele como um anestésico. Então, a gente tem a procaína, né, que é aquele anestésico que a gente pode estar usando localmente, e aí a lavanda também.
Então, por exemplo, quando se machuca, né, o fibromialgico dá uma batida, alguma coisa assim, você utiliza a lavanda e ele é um anestésico local. Então, tá aí uma outra informação relacionada com o linanol, que ele tem atuação diretamente no sistema endocannabinoide e concomitante ali no cérebro. Vocês entendem que é tudo um processo, na verdade, de neurotransmissores. Quando a gente pega essa química, que é a nossa farmacinha, quando a gente pega essa farmácia natural e a gente utiliza com sabedoria, a gente tem a capacidade de fazer uma modulação bioquímica para que a gente regule esses neurotransmissores. Além disso, ele faz também ele tem a capacidade de interromper o estímulo doloroso. Isso a gente chama de antinociceptivo. Então, a lavanda tem essa capacidade. Quebra, bloqueia o estímulo doloroso. Então, esse é um outro fator muito importante, né, porque ele está aí reduzindo a atividade do glutamato novamente. Então, é uma das teorias que eles colocam, o porquê que tem esse bloqueio. Depois, a gente também tem outros princípios ativos, tá? Outros terpenos bem interessantes. Eu falei para vocês, por exemplo, do linanol, que a gente encontra no roúde, na lavanda, né? A gente encontra no manjericão também, e esse manjericão, ele também tem uma ação, né, no controle do cortisol. Mas, por exemplo, existe a questão do pineno. Quando a gente fala do pineno, ele já tem um efeito diferente, porque ele é um estimulante. Então, se eu uso a lavanda para induzir o paciente, por exemplo, ao sono, que mesmo com a cannabis ele está com dificuldade, eu posso associar a lavanda para induzir ao sono. Mas, durante o dia, ele fica fadigado, que é uma das características do fibromialgia. E aí eu posso utilizar, por exemplo, do pineno, né, que é um outro princípio ativo bem interessante. E é onde que a gente encontra esse pineno, né? A gente vai encontrar esse pineno, principalmente, é bem interessante, no óleo de olíbano. A gente também tem no pinheiro, a gente tem o cedro, a gente tem o óleo de aroeira, e aí a gente vai ter o quê? O óleo de olíbano, a gente tem em torno de 70%, né, desse princípio ativo. Aí o óleo de aroeira, a gente tem o quê? 61%, então é bastante. E ele funciona, por exemplo, como uma bomba antidepressiva. Lembra que eu falei que ele é um estimulante? Então, ele é o quê? Na verdade, ele estimula, né? Ele dá energia, ele atua como um energético durante o dia. Então, é uma forma da gente estar utilizando alguns óleos essenciais como depressivos do sistema nervoso, quando precisa deprimir o cérebro, e outros a gente utilizar como estimulantes quando ele precisa estar acordado para melhorar aquele processo de fadiga. Outra coisa que é interessante é vocês entenderem que por que ele é um estimulante, porque ele libera, ele faz com que tenha a liberação da noradrenalina, para vocês terem uma ideia de como que é esse funcionamento. Depois a gente vai falar de um outro componente que também, todos esses componentes, eles são componentes que eu estou falando, a gente tem na cannabis. Contudo, como é ilegal aqui no Brasil, a gente pode estar utilizando das plantas que não têm efeito psicoativo, mas que a gente pode estar associando ou não ao uso da cannabis. A gente tem também o mirceno, que é um outro componente. E o interessante Marina, do mirceno desculpa é que te ele atua interromper, diretamente doutora na Marina. parte de prostaglandinas, ou seja, ele vai bloquear o processo inflamatório. A gente vai precisar trocar então, o intérprete agora. Um processo de relaxamento, né? Ele gera E aí, muscular, que é bem eu vou bacana. pedir para a doutora Depois, Marina a gente esperar tem um pouquinho. Eu não sei se ela não está conseguindo me ouvir. Então, eu gosto muito do a gente vai limoneno, porque ele precisar interromper um pouquinho para a troca do nível de intérprete, serotonina, mas é coisa de segundos, de tá? dopamina, e ele atua na região do A hipocampo. troca é bem rápida. Quando a gente fala, pessoal, na região do hipocampo, quer processo de apoptose. E o que é esse processo de apoptose? É o que? É a morte cerebral. Então, ele melhora a função do hipocampo, ele faz uma neuroplasticidade na região do hipocampo. Então, o limoneno, além de tudo, ele vai estar fazendo
o que, pessoal? Ele vai realmente estar fazendo com que você tenha uma ativação da memória e você fique mais disperso. Inclusive, quando a gente fala da fibrofog, ele é um dos princípios ativos que a gente pode realmente aí estar utilizando e que a gente vai ver que a gente vai ter um efeito muito bom na fibrofog, que é aquelas pessoas que perdem a chave, que não conseguem dar continuidade a uma frase, ou não conseguem mais manter uma linha de raciocínio. Então, vários dos fibromialgicos, a gente sabe que tem esse tipo de alteração. Isso é muito importante quando eles demonstram esse tipo de alteração cognitiva. Outra questão que eu acho bem importante estar falando para vocês é a questão da aromaterapia. Está utilizando da aromaterapia. De que forma eu posso estar utilizando? Quer dizer que eu posso estar fazendo uso da aroma com a cannabis? Como que funciona essa questão quando a gente quer realmente fazer uma modulação desse sistema endocannabinoide? Vamos lembrar aqui que quando a gente está falando da fibromialgia, a gente não está falando só da modulação do sistema endocannabinoide. Na verdade, a gente está falando de uma junção principal, né, entre a modulação do sistema nervoso junto com o sistema endocannabinoide. Mas como que vocês podem estar utilizando, né? De que forma a aromaterapia entra aí, né, nesse tratamento, somando com o tratamento da cannabis ou sem o tratamento da cannabis. Na verdade, a aromaterapia, ela pode atuar de diversas formas. Por exemplo, eu tenho pacientes que eles são de tratamento convencional, não tem o uso da cannabis, eles fazem com medicações, né, convencionais. E o que é? Muitas vezes os pacientes estão com 10 tipos de medicações, então, o que é importante vocês entenderem? É que a aromaterapia, ela é uma ferramenta excelente para que consiga reduzir, né, a dose dessas medicações e até retirar outras medicações. Ela entra como suporte muito importante nesses casos. E quando a gente está falando, né, daquela pessoa que está fazendo uso da cannabis e que ela vai associar a aromaterapia, de que forma essa aromaterapia ela pode entrar? A gente sabe que qualquer uso de medicação, ela é dose dependente, quer dizer o quê? A gente vai ter sempre uma necessidade de elevar a dose. Muitas vezes é feito uma pausa, né, do uso da cannabis para daí se reiniciar um novo ciclo. Por exemplo, você fazendo o uso da aromaterapia, então você faz o uso da cannabis, certo? Se eu pego elementos como o linanol, né, que contém no road, ou na própria lavanda, ou até no manjericão, né? Se eu pego um desses óleos essenciais e eu associo, por exemplo, com uma inalação, logo no período que a pessoa está fazendo o uso da cannabis, eu vou prolongar o efeito da cannabis, porque eu simplesmente estou fazendo assim, é como se eu tivesse pingando naquele local que você faz a ingesta do teu olhinho de cannabis, é como se eu estivesse pingando um pouquinho mais daqueles componentes que existem da cannabis, só que na verdade são de outras plantas. Então o que a gente faz? A gente faz um somatório de forças, porque a gente sabe que hoje é muito importante a gente falar do efeito comitiva. O que é esse efeito comitiva? É tudo que existe dentro da cannabis é o que faz realmente ter todo o efeito dessa plantinha. Então, assim, a gente tem CBD, tem THC, tem todas aquelas outras substâncias, tem terpenos, tem flavonoides, a gente tem tudo isso. Então, se eu pego e eu adiciono, na hora que eu estou fazendo o uso da cannabis, né, os terpenos, mesmo os que contém ali, junto com outros terpenos, porque é importante vocês entenderem que até os óleos essenciais, né, eles têm o quê? Eles têm 200, né, componentes ali dentro, da mesma forma que a cannabis. Então, eu estou potencializando, eu estou aumentando a potência, né? E quando eu estou dizendo que eu estou aumentando a potência, estou dizendo que aquela cannabis que entra no teu corpo, ela vai permanecer por mais tempo, ela vai ter uma potência, uma otimização maior. E, além disso, também é possível utilizar a aromaterapia dependendo dos sinais e sintomas que o paciente te relata de efeitos adversos, para reduzir náuseas,
enjoos, né, essa questão de náuseas e enjoos, a questão do cansaço, da sonolência, da questão, né, de memória. Então, dependendo do que o paciente vai te relatar, é possível, tá, pessoal, ser feito, inclusive, com os óleos essenciais, a modulação também, né, referente aos efeitos adversos. E depois, também, quando a gente está falando, né, dos fibromialgicos, é importante que a gente entenda que é necessário, né, a gente pensar em estratégias mais naturais. Oi, pessoal! Tudo bem? Voltou! Coisa boa! Agora deu certo. Vamos lá. É importante a gente entender que acontece as pessoas que não querem fazer uso de nenhuma medicação convencional e por algum motivo não estão conseguindo também fazer o uso da cannabis ou tiveram algum efeito refratários à própria cannabis. E a aromaterapia, ela entra como um excelente recurso dentro desse processo também. Agora, vamos entender como que pode ser feito essa aromaterapia. Eu achei interessante tudo que tu falou, Marina, eu quero entender como que ela entra no corpo, o que que acontece com o corpo da pessoa que usa aromaterapia. A gente sabe que quando a gente fala de sistema endocannabinoide, ele é um sistema por receptores. Então, a gente tem receptores no corpo todo. E a gente consegue tanto modular com a aromaterapia processos inflamatórios sistêmicos no corpo, como modular o cérebro e processos cognitivos. Que processos cognitivos seriam esses? A gente diria que são os processos de humor, de reatividade da pessoa, quando a pessoa é reativa ao estresse, quando ela vai para o trabalho e ela tem um trabalho muito tenso e ela não consegue lidar, né, com as adversidades, ou ela não consegue enfrentar um problema no dia a dia, um simples trânsito já dificulta demais, está com dificuldade de ter controle sobre o estresse, o manejo do estresse. Então, todo esse processo mais cognitivo, né, mais psicoemocional, existe uma forma mais ativa e mais rápida da gente estar utilizando da aromaterapia. E aí é onde a gente fala sobre uma questão relacionada com a inalação, que a gente chama de psicoaromaterapia. Por quê? Aqui na nossa narina, a gente tem receptores olfatórios. Bem no teto, né, dessa região ali do nariz, né, ali a gente vai ter os receptores olfatórios. Quando a gente pega, tá, o óleo essencial, ele é volátil, ele é um óleo, mas ele não é igual um óleo de azeite, que você abre a tampa e você deixa ali, ele não vai evaporar, o azeite continua ali. Na verdade, são moléculas, porque ele não tem óleo graxo. Então, o que acontece? São moléculas voláteis. E essas moléculas voláteis, elas adentram quando a gente inspira, elas adentram ao nosso nariz, e esses receptores olfatórios, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um input, eles vão transformar essas moléculas, vão captar essas moléculas, e ali mesmo, gente, a gente já tem receptor CB1. Olha que interessante. Então, quando a gente inala, a gente já tem receptor CB1 nesses receptores ali, e automaticamente, de uma forma rápida, por quê? Porque o olfato, ele é um dos sentidos mais primitivos. Esses olhos ultrapassam a barreira hematoencefálica, entra numa região do cérebro chamado bulbo olfatório, e ali ele já vai mandar inputs para o sistema límbico. Quando eu falo inputs, ele está decodificando, ele pegou aquela informação do cheiro, transformou numa informação elétrica, e com isso, essa informação elétrica, ela faz esse caminho. Mas esse caminho todo que está fazendo, a gente já tem os receptores CB1. A gente tem desde do teto olfatório, aqui com os receptores olfatórios, a gente tem no bulbo, e ali do bulbo, pessoal, é aonde essa informação vai para as partes como a amígdala, vai para parte da memória, e por isso que a gente chama memória olfativa. Inclusive, é importante fazer o que a gente chama de teste olfativo. Você pega e testa com a pessoa
Os cheiros, alguns cheiros vão ser, né? A pessoa vai ter aversão, outros cheiros vão dar um relaxamento. Por quê? Essa memória olfativa, ela é uma memória construída ao longo da vida. E ela não vai, muitas vezes, lembrar de um episódio. Por exemplo, ela lembra do bolinho da vovó, né? Aquele bolinho que era feito, por exemplo, com hortelã, com pétala, né? Com folhas de hortelã, e fica aquele cheirinho. Então, quando ela cheira o hortelã, se foi um momento gostoso, não quer dizer que ela vai lembrar da vovozinha, mas a memória está ali armazenada. Tanto a memória está armazenada, que ela fica armazenada no nosso corpo. E o nosso corpo automaticamente vai liberar substâncias de bem-estar, porque foi uma memória positiva. E o contrário também pode ser feito com uma memória negativa. Por isso que é importante você estar sendo acompanhado por um aromaterapeuta especializado para te guiar nesse processo, só para vocês entenderem. Então, com isso, vai tendo uma modulação dessa parte mais emocional. Tá, Marina, eu estou achando muito bacana tudo isso que você está falando, eu entendi a parte psicoemocional, vai dar uma alterada, estou achando interessante, mas eu quero entender um pouco mais. Toda essa região do sistema límbico, ao mesmo tempo, não tem como, quando a gente fala de inalação, não ter ativação do eixo hipófise, né, e hipotálamo. Então, quer dizer que a gente vai ter, sim, uma regulação neuroendócrina. E lembra que a gente conversou que nós temos alterações neuroendócrinas no cérebro do fibromialgico. Lembra que a gente falou que é um cérebro reativo? Vocês já estão percebendo que quando vem uma memória positiva, a pessoa já libera neurohormônios, estamos modulando a fibromialgia. E aí, quando a gente pensa também numa questão que a gente está falando sobre a parte neuroendócrina, a gente sabe que tem todas essas alterações no fibromialgia, quer dizer que concomitantemente nós estamos novamente fazendo outro tipo de modulação, mas não para por aí. Os circuitos, que são os circuitos emocionais, eles fazem parte do circuito da dor crônica, não de uma dor aguda, mas sim de uma dor crônica. Então, quer dizer que a dor, ela é uma sensação também. E aí, quando a gente faz a inalação, a gente também já está tendo essa modulação. Além disso, quando a gente inala, essas moléculas adentram ao pulmão e pulmão, né, faz parte da circulação sistêmica sanguínea. E o que a gente tem quando cai no pulmão? Simplesmente a gente tem essas moléculas caindo na corrente sanguínea, e nós estamos agora falando neste momento que nós estamos sistemicamente com esses óleos essenciais. Depois é importante vocês entenderem que esses óleos essenciais, basta 10 minutos, teve uma pesquisa que foi feita com o Mirceno, e eles observaram que basta 10 minutos para já ter no plasma sanguíneo o ápice, né, dessas moléculas no corpo. Então, só para vocês entenderem. E, além de tudo, tem outros estudos que falam, uma vez que você inalou, sabe quanto tempo permanece no teu corpo? 4 dias. Então, se você inalou na segunda-feira, você vai ter segunda, terça, quarta e quinta-feira esses princípios ativos ainda percorrendo aí pelo teu corpo. Então, gente, é imediata ação, rápida, né? E ela perdura. Se você vai fazendo todos os dias, você tem um efeito de somatória. E aí, somatório o quê? Novamente, na memória, na endócrina, na dor, e assim você vai modulando, caindo na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, a gente trabalha principalmente macrófagos, a gente trabalha, né, prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios. São células que causam inflamação. Se esse fibromialgico tiver com algum processo de inflamação, como obesidade, como algumas alterações assim, a gente vai estar modulando dependendo do óleo essencial que a gente escolhe. Vocês percebem que eu falei para vocês que isso é só um processo da inalação? Olha que interessante. Mas é só dessa forma que a gente pode estar utilizando a inalação? Não, mas ela é a forma mais simples, uma das formas mais seguras e uma das formas que está sendo menosprezada, né? Porque o pessoal está querendo passar no corpo, o pessoal está querendo a ingesta, mas a inalação ela tem grandes efeitos. Agora vamos pensar.
Eu posso inalar no horário que eu faço uso da cannabis. Eu posso inalar no meu ápice do pico da dor. Eu posso fazer uma sinergia daqueles componentes que eu falei para você. Eu posso utilizar o cedro atlas, que hoje nós temos evidência científica, que está modulando, né, aí o sistema endocannabinoide. Eu posso utilizar, por exemplo, da copaíba, que tem o beta-caroteno, que hoje é aí um dos óleos essenciais, né, a copaíba mais né, assim, estudados por causa do beta-caroteno. A gente tem aí evidências que a copaíba está em torno de 45% de beta-caroteno. Esse beta-caroteno, ele é um agonista completo, que ele se liga ao receptor CB1. É incrível, pessoal, é incrível. O que eu estou dizendo para vocês? É que ele simula mesmo, né, uma cannabis. É um exemplo. E aí a gente tem a ativação direta do sistema endocannabinoide. Depois a gente pode tá fazendo uso de que forma? Tanto a parte inalatória, mas a gente pode também estar fazendo o uso na pele. Contudo, o uso na pele tem que ter os seus cuidados devidos. Por quê? Vai adentrar na pele através das glândulas sudoríparas. Então, ele precisa de um meio gorduroso, né? Então, o óleo que a gente chama de óleo carreador, porque ele vai pegar, ele vai carrear esse princípio ativo que está ali no óleo essencial, né? Então, ele vai carrear para dentro, caindo na corrente sanguínea também. Existem alguns estudos que dizem que em 4 minutos ou até menos, né, a gente já tem aí o efeito sistêmico caindo na corrente sanguínea desses óleos essenciais. É importante vocês entenderem que é preciso de uma base carreadora. E o bacana, o que é essa base carreadora? São os óleos graxos. Por exemplo, a gente tem o azeite, a gente tem o óleo de coco, a gente tem linhaça, gergelim, óleo de abacate, a gente tem diversos. Mas é interessante que já existem evidências científicas, tá, pessoal, do óleo de gergelim atuando para a fibromialgia. Somente o óleo de gergelim. A gente não está falando nem do óleo essencial. E também, se a gente pensar por um contexto, né, da atuação do sistema endocannabinoide, a gente sabe que a linhaça, ela tem uma atuação direta no sistema endocannabinoide. Então, ela é um alimento e que também pode ser passado na pele, que já ativa o sistema endocannabinoide, pode ser também utilizado como um veículo carreador para poder fazer doutora Marina, só um esse nosso minutinho, processo, a gente né? precisa trocar o intérprete agora, eu vou pedir só alguns segundos e a gente já volta, tá? Prontinho. E aí é importante a gente pensar, então, até a escolha do óleo vegetal. Contudo, esses óleos que eu falei para vocês, eles são óleos amarelados e eles podem acabar fazendo com que a roupa fique amarelada, então, às vezes, não é muito prático. E a gente pode estar utilizando, então, de óleos mais claros, como, por exemplo, o óleo de coco, que ele é muito mais prático e muito mais fácil. Outra questão também, de uma forma de estar utilizando esses óleos essenciais, é associado com alguns alimentos. Então, a gente sabe que existem alimentos como o próprio chocolate, né? A gente sabe que existem alguns alimentos que eles geram uma sensação de bem-estar, de estar fazendo uso, e a gente pode estar fazendo o quê? A inalação, a gente pode estar passando em regiões da pele, né, com o objetivo de o quê? De estar potencializando. Existem estratégias alimentares que podem ser associadas às estratégias da aromaterapia. Então, existem alguns quesitos que são importantes quando a gente pensa no tratamento do fibromialgico com o uso da aromaterapia.
A gente pode utilizar a aromaterapia para dar potência no exercício físico, porque otimizar, pegar a máxima potência dessa pessoa para que ela consiga ter adesão e consiga se exercitar. Se ela já está exercitando, legal. Se ela não está exercitando, a gente pode utilizar a aromaterapia. De ambas as formas, a gente pode melhorar a performance do exercício, ou a gente pode simplesmente fazer com que ele consiga se inserir no programa de exercício. Para a gente estar trabalhando na questão da motivação, como nós temos diversos óleos aí, o lemon, né, o lemão siciliano, ele é um óleo bem interessante para estar atuando nessa questão. E a gente pode também estar utilizando em estratégias para induzir ao sono, para estar trabalhando também a questão da fadiga. Um dos óleos que eu indico muito para estar utilizando para fadiga é o manjericão. Existem óleos muito simples, né, que a gente sabe que já tem ativação do sistema endocannabinoide, como, por exemplo, o capim-limão. É um óleo simples, acessível e que a gente tem uma depressão do sistema nervoso bem efetiva. Além disso, dependendo a forma que você está fazendo o uso da cannabis, vai modificar o tipo de prescrição na aromaterapia. Por exemplo, se você faz uso da pomada, né? Então você pode estar utilizando naquela pomada e colocando uma concentração de óleos essenciais específicos. É importante a gente também pensar nessa questão que a gente pode estar otimizando. Já existem pessoas colocando, por exemplo, a copaíba, né? É bem interessante, já tem gente fazendo as próprias pomadas aí com a copaíba, porque já ajuda bastante. E também, outra questão é sobre a ingesta. É bem polêmica essa parte, porque existe uma toxicidade, né? Porque se a gente pensar que uma gotinha pode equivaler a 24, uma gotinha de hortelã-pimenta pode equivaler a 24 gotas, né, de chá do hortelã-pimenta. Então, para você ver o que é uma gotinha do óleo essencial, né? A potência de uma gota do óleo essencial. Então, quando a gente pensa na ingesta, ela tem que ser muito bem pensada e elaborada. Existem algumas linhas que realmente são extremamente contra, mas, por exemplo, quando a gente vai lá para pensando na França e na Alemanha, a gente já tem produto que é desenvolvido de óleo essencial, que é a lavanda, no qual eles utilizam para tratamentos diversos. E é bem interessante. Então, a gente já tem, fora do Brasil, né, algumas regiões, principalmente as mais avançadas, que são a Alemanha e a França, já utilizando, né, um produto específico para estar fazendo tratamentos, principalmente de transtornos de humor. Então, a gente tem aí os óleos essenciais, e é interessante a gente pensar nos óleos essenciais, pessoal, de uma forma bem importante, que nunca um óleo essencial você vai utilizar como um único alvo terapêutico. Como assim? Vocês perceberam que se eu uso um óleo essencial na parte da inalação, por exemplo, ele vai adentrar, vai pegar a região de memória, vai pegar o circuito, né, ali hormonal, vai estar atuando no sistema emocional, que é o sistema límbico, e também vai estar atuando na dor. Isso quer dizer o quê? Eu tive, muitas vezes, a escolha de um óleo essencial, mas eu tive 4 alvos terapêuticos: memória, dor, né, regulação hormonal e ainda a questão do humor, quer dizer, a parte emocional. Então, um único óleo, ele nunca vai ter somente um alvo terapêutico. Então, é assim, para a gente pensar, raciocinar sobre isso, sobre as escolhas. Muitas vezes vocês acham que pode ser necessário o uso de vários óleos essenciais, e na verdade é a forma como é feita a diluição, a utilização, os horários, de que forma você vai usar, perto ou não da medicação, perto ou não da região, né, do momento do sono, do momento do exercício físico, os locais que você vai colocar. Existem locais na nossa pele que, se a gente pegar
e a gente colocar, a gente tem uma ação quase que imediata, por exemplo, aqui na região da artéria radial, tem muita gente que passa na região do punho, mas acho que as pessoas não têm a noção que é porque nós temos a artéria radial aqui, e aí a gente tem uma maior penetração muito mais rápida, né, desses óleos essenciais. Outra forma é usar aqui na região da carótida, por exemplo. Depois você pode estar aplicando em regiões de tireoide, se tem alterações da tireoide, em região de suprarrenal. É bem importante pensar sobre quais são as alterações, né, que esse fibromialgia está tendo, o que está acontecendo realmente e quais são os principais gatilhos para saber a escolha. Mas eu sempre indico que se tenha um óleo essencial, né, de estímulo mais sedativo e outro de estímulo, né, mais estimulante. E aí fazer esse contrabalanço é bem importante. E só para frisar aí que hoje o que a gente tem de maiores estudos, né, é o beta-caroteno, que a gente encontra na copaíba. E outra coisa interessante do beta-caroteno é que ele é neuroprotetor. Então, já fizeram pesquisas científicas de que ele faz uma neuroplasticidade no cérebro. Ele protege, por exemplo, eles já verificaram que a questão, por exemplo, AVC e esse tipo de situação, como, por exemplo, Alzheimer, o beta-caroteno, ele tem a capacidade de reduzir a apoptose, a morte celular, né, quando a gente fala de neurônios do sistema nervoso central. Então, gente, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês sobre a questão da aromaterapia, a forma como pode estar se utilizando. Os estudos são bem mais profundos, a gente ainda tem muito o que aprender e é importante a gente entender que a aromaterapia, né, ela pode sim potencializar demais, né, para que as pessoas continuem com uma dose controlada da cannabis, para que, inclusive, não chegue a ter um efeito refratário, seja refratário ao tratamento da cannabis, porque muitas pessoas, a qualquer momento, pode acontecer delas estarem no processo de uso e estarem bem com o uso da cannabis e, de repente, terem um efeito refratário, né? Então, e aí é extremamente ruim para o organismo. Além disso, os óleos essenciais, eles entram perfeitamente no controle adverso, né? Então, assim, muitas pessoas, se a pessoa está muito sonolenta, a gente joga um terpeno, né? A gente utiliza um óleo essencial com princípio ativo, né, estimulante. E aí a pessoa vai ficar mais alerta. Isso é muito importante. Outra questão que eu só queria finalizar e falar para vocês é que eu falei muito sobre a parte olfatória, do contato com a pele, então, assim, que entra na corrente sanguínea, e a ingesta eu falei muito pouco. Mas, quando pensando em ingesta, não é para ingerir de qualquer forma, é sublingual, porque aí, quando a gente faz sublingual, a gente não vai ter, né, todo aquele percurso do trato gastrointestinal, que pode gerar complicações. E eu vou dar uma dica, gente, estudem bastante, não façam de qualquer forma, porque eu estou vendo o pessoal fazer uso, por exemplo, dos óleos essenciais em cápsula, de qualquer forma, né, de estômago vazio. Então, tem umas orientações que jamais façam de estômago vazio. O uso de óleos essenciais. Óleo essencial é igual medicação, gente. É igual, só que é natural. E precisa ter cuidado, sim, porque tem pessoas que têm alergia na pele, precisa de cuidados. Tem pessoas Por que isso é começam a importante ter também o gastrite porque estão acompanhamento, fazendo né, uso doutora indevido. Marina? O Oi? acompanhamento profissional nesse momento é muito importante, né? Porque aí evita exatamente essas dificuldades, esses problemas com relação aos resultados que você poderia ter sem acompanhamento profissional, fica muito difícil, né? A gente podia abrir um pouquinho para as perguntas, né? Tem Sim. algumas perguntas aqui. Só finalizar mais uma questão que é bem importante para o pessoal entender que a aromaterapia é natural, mas é igual remédio, por quê?
tem um tempo terapêutico, igual medicação, você tem que aumentar a dose, a aromaterapia você tem que trocar de tempos em tempos por outro princípio ativo, ou seja, outro óleo essencial com um princípio ativo similar, tá? É importante fazer, e tem que ter janela terapêutica, tem que ter um descanso de alguns óleos essenciais para retornar igual a cannabis, é a mesma coisa, a cannabis tem que ter também, muitas vezes uma pausa. Essa janela, e o óleo né? essencial é o mesmo raciocínio clínico, pessoal. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da doutora Eliane, quais óleos essenciais mais usados para dor? A copaíba, né, com certeza. A gente sabe, de uma forma geral, que o copaíba e o olíbano, eles são os mais utilizados, só que depende do tipo de dor. Por exemplo, a dor inflamatória da artrite, a gente tem aí evidências científicas que é o gengibre, né? Quando a gente fala, por exemplo, da fibromialgia, a gente fala muito, como neuromodulador, a copaíba, que é o clássico, né? Mas a forma como é utilizada que está equivocada. Mas hoje tem pesquisas científicas, eu ando usando bastante o cedro Atlas. Então, a gente está tendo de modulação do sistema endocannabinoide umas pesquisas muito, muito boas com o cedro Atlas. E, por exemplo, se essa dor ela está com um componente relacionado com alteração de humor muito grave, como, por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade, aí a gente começa a pensar nos cítricos, né? Que é bem comum também de estar utilizando, mas não é todo mundo que se agrada dos cítricos, né? Mas eu diria que, por mim, né, pelos meus estudos, a gente vai ver que tem pessoas com várias linhas terapêuticas. Dentro da minha linha terapêutica, de como eu analiso, eu colocaria 3 óleos. Eu colocaria a copaíba, que tem o beta-caroteno. Eu colocaria, não é nem a lavanda, eu colocaria o oud, que tem 95% de linanol, né? E eu colocaria uma das coníferas. Então, poderia ser, por exemplo, o cedro, que eu gosto bastante. Bacana, que bacana. No caso de uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia e artrite, fibromialgia, alguma outra patologia inflamatória, também tem que fazer uma escolha bem cuidadosa, né? Tem que fazer. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em processos inflamatórios autoimunes, o gengibre é uma excelente escolha. Excelente escolha. Muito boa mesmo. Mas para contrabalancear o gengibre, eu gosto de utilizar com a lavanda, nesse caso. E começar, também tem as questões das diluições, que são bem importantes, né? Quando a gente fala na questão da dor, é importante a gente pensar nas diluições, né? Então, o ideal é que comece aí com 1 a 2%, mas para dor crônica, como uma fibromialgia, pode chegar até 10%. Sim. Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Renato Freitas. Ele pergunta: tudo que está sendo falado, há publicações em revista de corpo editoral nas áreas de ciência e saúde? Gente, tem coisas maravilhosas, é muita coisa, muita coisa. Se vocês querem pesquisar, vocês podem colocar, muitas vezes não tentem pelo princípio ativo, esses princípios ativos. Se vocês não encontrarem pelos princípios ativos, vocês tentem pelo nome dos óleos, né? Assim, das plantas, dos óleos essenciais. Aí vocês podem buscar, geralmente o limão siciliano, a lavanda, o cedro, o pinheiro, manjericão, são óleos, né? Aí a gente tem a copaíba, a gente tem vários, né, óleos essenciais, o gengibre, a canela com muita cautela, mas é utilizada também. A canela é termogênica também, né? Mas ela ela é abrasiva na pele. Então, por exemplo, o tomilho, né, o orégano e a canela, tem que tomar muito cuidado, porque os principais que dão as alterações que a gente vê aí de pele. É bem comum, são extremamente lesivos, assim, se não fizer na dose adequada.
Tem uma outra pergunta aqui do pessoal da AromaCam. Óleo essencial parece que é mais uma consideração, né? Óleos essenciais têm restrições para oncológicos, por exemplo, porque interagem com medicação. Exatamente. Um exemplo, inclusive, se a gente pensar, né, num bem utilizado aí, né, pessoal, Copaíba do Brasil, e se a gente pensar que a Copaíba com lítio não dá legal. Então, assim, é contraindicado. Então, tem que ficar muito atento, assim. Obrigada. Mais uma vez, reforça a necessidade do acompanhamento profissional, né? Exatamente. Que aí, exatamente, você evita esse tipo de problema. Tem mais uma pergunta aqui. Adorei aí, Aroma, que tá fazendo aí, né? Não entendi o terceiro óleo que você citou, dos principais para dor. O terceiro, ela não entendeu o nome. Foi a Cleide Araújo que falou. Qual foi o terceiro, cedro? Que é mais difícil, só que tem alguns tipos, tá? Chama cedro Atlas. Cedro Atlas. A outra questão que é importante vocês analisarem, eu vou dar um exemplo. A gente tem a lavanda francesa, né? A lavanda, que é a que a gente está falando do linanol, de todo esse processo. Essa lavanda, por exemplo, ela é uma lavanda sedativa. Agora, a gente tem a lavanda brasileira, que, por exemplo, é a dentada, ela é uma lavanda estimulante. Por isso que é bom a gente sempre pegar o nome, né, completo, para saber, né, a família. Tem uma outra questão aqui da Alexandra Cavazana. Ela pergunta se pode carrear o óleo de copaíba com óleo de gengibre, cedro e manjericão. Não. Usar o óleo de copaíba como óleo carreador? Não. A pergunta dela foi: posso carrear o óleo de copaíba com o óleo essencial de gengibre, cedro e manjericão? Eu acho que está muito. Eu gosto de trabalhar com poucas sinergias, né? Eu gosto de trabalhar. Eu não indicaria. Eu indicaria você separar o manjericão desse processo e usar ele separado como inalatório. Porque ele, como inalatório, ele modula bem o cortisol. E aí ele faz toda essa modulação do humor separado. Maravilha. E o gengibre. A Ana Marques, ela fala que a fibromialgia, se não tratada com o tempo, os sintomas pioram? Não necessariamente. Tem estudos que mostram, inclusive, que depois dos 50 anos tende a reduzir. Que interessante. Bem interessante. Por causa, muitos falam que é por causa da menopausa, que depois da menopausa tem uma redução, né, na sintomatologia. A gente podia depois indicar esse estudo nos comentários, né, do YouTube e também lá no Instagram. Eu acho interessante que as pessoas tenham acesso, né? A Graça Oliveira fala que os óleos do Terra você recomenda? Bastante. Recomendo muito. Maravilha. A Alexandra, de novo, mas se separado, usando a copaíba com óleos de... A pergunta não veio completa, então não deu para entender. Escreve, Alexandra, a pergunta completa para a gente conseguir entender. A Graça pergunta, os óleos do Terra, qual que você recomenda? Gente, óleos da Terra é muito bom. Qual que eu recomendo? Eu ia dizer assim, eu recomendo todos. Todos. Óleos essenciais, gente, eles são maravilhosos. Mas tem muitos testes, né? É bem claro a maneira como eles trabalham, tem cromatografia, né? É uma parte importante, pessoal, quando a gente fala de porcentagem, né, que existe, a gente está falando de um estudo gasoso que chama cromatografia, que a gente vê a análise de cada um dos princípios ativos que tem. É importante que você saiba
quais óleos são fundamentais para você. Por exemplo, quando a gente fala no fibromialgia, assim, eu acho, para mim, eu escolheria, se eu tivesse que escolher um único óleo, eu escolheria a copaíba, realmente a copaíba. O custo-benefício é muito bom e você pode usar de diversas formas, mas falar assim, qual óleo realmente tem que fazer uma análise para ver. Por exemplo, é mais fadiga que a pessoa tem, porque muitas vezes o sintoma limitante não é nem a dor, é a fadiga. Por exemplo, está conseguindo ou não executar movimentos, exercício físico, tudo isso, como é que está a questão hormonal? Inclusive, a gente pode utilizar, porque muitos desses, por exemplo, o gerânio, ele é hormonal-like, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai fazer uma modulação do estrógeno e progesterona. Não quer dizer que ele vai elevar ou reduzir, ou até a lavanda faz isso, inclusive. Não, é que, na verdade, ele vai regular, ele vai modular a parte hormonal, por exemplo. Então, será que essa pessoa está precisando modular cortisol? Ela está precisando, né, alguma questão nesse sentido? Algum hormônio? Então, assim, aí vai a escolha dos óleos essenciais. Porque, como eu falei, o interessante é pegar poucos óleos essenciais e pegar um óleo essencial e focar em múltiplos alvos. Então, não necessariamente você precisa de muitos óleos. Mas se for escolher, eu escolheria, sim, a copaíba e o óleo de olíbano. Em relação à copaíba, tem diferença do óleo essencial para o óleo... eu me esqueci qual é o nome. Tem 2 tipos de óleo, né? A resina e o óleo essencial, né? Tem muita diferença? Na verdade, os 2 são resina. Né? Só que um tem mais óleos essenciais. Mas os 2 são da resina. Mas as propriedades são as mesmas? Não? Realmente tem diferença. Aquele que a gente vê, né, por exemplo, em lojinhas de produtos naturais, que não está dentro de um frasco escuro, está dentro de um plástico, é a resina. Não quer dizer que ela não seja boa, mas ela não contém ali, né, toda a potência dos óleos essenciais. Certo. Tem uma pergunta aqui da Viviane Marques. Marina, você sabe se já tem óleo de cannabis para vaporizar aqui em Goiás? Não sei. Essa a gente deixa para o doutor João, hein? Isso. Né? Essa o doutor João vai responder, vai conseguir responder. A Alexandra está perguntando de novo. Desculpe, Fran, posso carrear o óleo vegetal de copaíba com óleo de gengibre, por exemplo? Agora entendi. Eu não indico. Certo. A Luna também, Luna Pietro. Para diabetes, qual óleo você indicaria? Para diabetes, gente, são tantos, mas aí tem que ver a questão da pressão arterial, né? Dá para usar salve-esclareia, dá para usar, inclusive, a questão da canela, do gengibre, pode utilizar também. Bacana. O Linério Novaes pergunta, o óleo de copaíba é psicotrópico? Não. Tá. Tinha uma pergunta também do Mauro, mas ela sumiu aqui para mim. Se puderem colocar. Isso. O Mauro pergunta, você já usou pinetonina? Não, nunca trabalhei. Tá. Tem outra pergunta? A gente podia trocar o intérprete agora. Você prefere agora, Cris? Ou pode manter? Pode manter você ou troca? Eu estou vendo uma pergunta. Tá. Agora que eu estou vendo as perguntas aqui, tá falando do difusor, né? Então a gente troca agora. Para só um pouquinho, Marina. A gente vai trocar o intérprete e depois volta, tá? Aí, prontinho. A outra pergunta aqui é da Graça, então, né? Então, ali está falando qual difusor, né? Eu indico. Isso. Pode ser o difusor ultrassônico, tá?
porque ele vai fazer com que as moléculas lentamente sejam soltas, elas não se percam e tem uma maior durabilidade. Quando a pessoa está sem o difusor, vocês podem fazer o que eu chamo da inalação da mão em concha. Opa, é para cá. Da mão em concha, ó. E faz a inalação. É importante que o olho esteja fechado, porque muitas vezes entra o aroma e aí incomoda a mucosa. Né? Tem pessoas que são muito sensíveis, as pessoas que são alérgicas a, por exemplo, maquiagem, esse tipo de coisa. Então é importante, ó, pegar, fazer inalação com os olhos fechados, ou pode fazer inalação, pessoal, quem ainda não está com difusor e até chegar o difusor, pode pegar um algodão, botar e inalar. E outra coisa que eu estou indicando para as pessoas é a máscara, né? Hoje está todo mundo com máscara, pinga uma gotinha que e bacana. vai inalando na máscara. Que bacana, que bacana. Mas o difusor tem que ser difusor ultrassônico. Difusor ultrassônico, bacana, bacana. Essa pergunta da aluna a gente já respondeu, qual é o óleo para diabetes? Tem uma outra pergunta, está normal a pressão? Não ficou clara a tua pergunta, Luna. A Aromacan fala, copaíba não é psicotrópico. Não deu para entender a pergunta da aluna em relação à pressão, o que ela está falando em relação à pressão. Ah, tá. Deve ser porque ela está falando dos olhos, né? E aí da diabetes, com a relação... Sim. Tá. Com a relação dos olhos que elevam a pressão. A pergunta da diabetes alta. A gente respondeu, essa da pressão, ok. Se tiver uma nova pergunta e o pessoal puder colocar para a gente. Não, o que eu acho que a aluna estava querendo saber é com relação a... Eu acho que ela falou assim, que ela deve ter a pressão alta e os olhos que eu falei para ela, eles são contraindicados nesse caso de pressão alta. Então, você pode estar fazendo uso do óleo de olíbano. Já vai ajudar bastante. A Graça Oliveira está perguntando se você dá consulta, faz por telemedicina, faz algum acompanhamento à distância. Sim, a gente pode depois passar o contato, colocar o contato da Marina aqui, o Instagram, ela responde, né, Marina? Pelo Instagram também, o pessoal que procura, tem os contatos, tudo direitinho, a gente vai indicar aqui nos comentários e lá no Instagram também. A Viviane Marques, soube que é indicado no punho, é verdade? Muito, muito. É uma das regiões para colocar muito importante, é a região de punho, exatamente porque aqui tem a artéria radial. E se a gente pensar sobre um viés da medicina chinesa, né, aí a gente começa a ir um pouco mais a fundo, e a gente tem um ponto que é o ponto da mulher. E se a gente está falando de fibromialgia, né, a gente fala que a maior proporção são mulheres. Então, se a gente pensar aqui em 3 dedos, né, ó, vendo? São 3 dedos. Aqui tá o punho, tá vendo? Eu vou bem na dobra do punho aqui, boto 3 dedos para baixo. E essa regiãozinha bem aqui abaixo, ó. Assim ficou, acho que assim ficou melhor, né? Sim, deu para ver. Dedos na quebra do punho aqui, ó. Bem nessa região, bem no centro. Bem aqui, né? Acho que agora ficou bom. Sim, deu para ver. É a região de um ponto chamado PC6. Ele é um ponto de equilíbrio emocional, totalmente de equilíbrio emocional, principalmente em processos de TPM, de raiva, de incômodo, né, de processo de estresse. Então, pode passar nessa região aqui. Pega a região do punho inteira e desce um pouquinho mais. Aqui você pega tanto a artéria radial para cair imediatamente na corrente sanguínea, como você faz também o uso do PC6, esse ponto aqui, e aí já vai estar também ativando esse ponto aí da medicina chinesa que está relacionado principalmente com processos de irritação, né, de estresse, mas muito relacionado com a parte do feminino, né, é um ponto da mulher aí da medicina chinesa, é assim que a gente chama, né. Maravilha. O Linério também tem uma outra questão, sabe algo sobre a Physalis, eu acho que se pronuncia assim, e neurogênese, doutora? Não sei.
Tá. A Eunice Assunção fala, lavanda ajuda na cólica da mulher, no caso especial para pessoas com 15 anos, para mulheres com 15 anos, meninas. Lavanda e gerânio é excelente. Excelente. Lavanda e gerânio, maravilha. No abdômen. Alguma nova pergunta? Ok, a Viviane Marques, eu sou ex-paciente, super indico a doutora Marina. Obrigada, Vivi. E é maravilhosa mesmo, gente, muito, muito boa. Tenho o privilégio de ter esse cuidado dela comigo também. Gente, você está aí, Vivi, que coisa linda. Mais perguntas? A Mauê Cortes, para passar no ponto da dor, o ponto de gatilho, né? Qual seria o melhor óleo? É fundamental você ter um composto feito de óleos essenciais, né, com óleo carreador, para você passar nos pontos, né, aí que você sente mais dor. E em alguns momentos dos dias é importante identificar quais são os picos e os horários que você sente, antecipar, passar antes de você sentir aquele pico da dor, e aí você passa e você tem um controle maior, é muito importante, inclusive antes de dormir. É uma prática que eu peço para os meus pacientes fazer. Então, eles fazem o preparado deles e aí colocam antes de dormir. Quando você coloca na pele, é importante você deixar pelo menos em torno de uns 5 minutos, você passa em alguma região do corpo que você necessita, e você fica sem roupa um tempo, e aí você vai fazer outras coisas, né? E depois disso você coloca a roupa, esperar um tempo para ter absorção, né, dos princípios ativos, para depois você realmente aí colocar a roupa, isso é muito importante. Outra questão, quando a gente pensa em passar na pele, muitas pessoas ficam tipo esfregando, né? Então, quando a gente esfrega, quando a gente está falando de um componente químico volátil, e aí a gente esfrega, na verdade, o que eu indico para os meus pacientes não é fazer a massagem em si, tá? O que eu indico é bolsa de água quente, que gera uma vasodilatação. Você tem uma permeabilidade capilar, aqueles vasinhos, eles se abrem, e aí sim você coloca o óleo naquela região do ponto gatilho, né? Porque aí ele vai entrar com muito mais rapidez, com uma maior potência. Então vai entrar muito mais para dentro aí do teu organismo. É uma forma com relação, gente, de quais óleos é importante. A copaíba, tá? Atua no receptor CB2. Ai, que bacana. Respondendo a pergunta do Mauro, né? Isso. A Luna pergunta novamente. Tanto em receptor CB1 quanto em receptor CB2, por causa do beta-caroteno. Doença autoimune, síndrome de Sjögren. Nossa, algum óleo essencial? Eu tive um caso clínico que me surpreendeu, de uma paciente com síndrome de Sjögren, fibromialgia, com hanseníase, e ainda teve uma queda e fraturou a vértebra torácica. Uau. Chegou impossibilitada de caminhar. Claro, a gente fez todo um trabalho, né, dentro do consultório, além da aromaterapia, mas quando ela iniciou com a aromaterapia, foi incrível o efeito, porque eu percebo na minha prática clínica que os pacientes que têm processo inflamatório, eles são os que mais respondem aos óleos essenciais. Eles respondem muito bem aos óleos essenciais. Bacana. Como é feita a sinergia? A sinergia é o blend que está todo mundo falando, né? O blend. E a sinergia é quando a gente mistura mais de um óleo essencial com um mesmo objetivo terapêutico. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de melhorar as minhas cólicas, a minha dor pélvica crônica. Então,
aí eu vou juntar, como eu falei, por exemplo, lavanda e o gerânio é um exemplo, né, de uma forma aí para estar fazendo uma sinergia. Podem ter sinergia de 7 óleos essenciais. Eu já tenho uma percepção de que eu acho que o simples é essencial, e aí você encontra realmente aquilo que necessita, e com aqueles você pode fazer, inclusive, várias misturinhas. Você pode misturar num horário copaíba, óleo do olíbano, o cedro, aí depois, em algum momento, você usar só a lavanda do seu dia. Você tem 3 óleos, você usa de várias formas. Você faz uma mistura, passa no teu corpo, outro você inala, deixa na bolsa. Em outros momentos, você utiliza, né, o cedro para dar mais um ânimo, por exemplo. Tudo depende da necessidade. Ele trabalha bem com fadiga também, né? Maravilha. O Denis pergunta, qual seria o nome dos compostos, óleos essenciais para passar no momento das dores? Compostos seriam os princípios ativos? Ou compostos A pergunta não ficou clara, Denis. Não sei se ele está pedindo sugestão de quais óleos essenciais seriam usados no momento da dor. Será que não seria relacionado com quais são os óleos para dor? São vários. Por exemplo, eu tenho alecrim, eu tenho óleo de olíbano, eu tenho lavanda, eu tenho o limão siciliano, eu tenho tangerine, eu tenho o cedro, eu tenho pinheiro. Vários óleos vão atuar aí nessa parte, né? Que a gente fala que é na modulação da dor. Maravilha. Laranja Mais alguma doce, pergunta? Tem muitos óleos que atuam mesmo nesse processo, né, da dor. Tá. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão. Parece que não. Você quer fechar, então? Podemos, e aí a gente encerra? Podemos sim. Obrigada, gente, foi ótimo. Obrigada, Fran. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Gratidão. Cris, que esteve aí também com a gente, né? Adorei. Foi maravilhoso. Muito. A gente sempre aprende muito, muito com você. A doutora Eliane, nossa diretora da SBEC, está parabenizando a doutora Marina, a Fran pela live, a Cris e o Glaucio pela tradução. Gratidão, tá? Pela disposição de vocês, por estar aqui conosco nessa semana tão importante, né, para todos os fibromialgicos, que é uma semana de luta, de conscientização. O que a gente quer é que as pessoas entendam cada vez mais sobre essa condição de saúde, que entendam que é possível fazer um tratamento da maneira adequada, com acompanhamento profissional, que a gente tem sempre repetido, né, nos nossos vídeos, encerrando. É muito importante que, além do acompanhamento, né, profissional, que vocês entendam também que dá para fazer várias coisas no dia a dia de autocuidado. Tá aí muitas dicas que a doutora Marina trouxe para a gente. Então, dá para ter uma melhor qualidade de vida, dá para ter um tratamento mais adequado, se a gente buscar os caminhos corretos, com os profissionais que estão aí falando sobre como é a melhor forma de fazer o tratamento. E é isso, né? Gratidão demais, doutora Marina. Gratidão a todos. Gente, eu que agradeço todo mundo. Obrigada, Fran. Obrigada, maravilha. E aí vai ficar gravado. Adorei estar com vocês. Vai ficar gravado no YouTube, a gente vai depois transmitir lá no Instagram. Gratidão a todos. Amanhã a gente tem mais, é uma programação muito bacana também com a Luna Vargas, né, que está lá no Canadá. Ela vai trazer para a gente muita informação sobre o mercado legalizado, sobre as possibilidades de tratamento, também as dificuldades que eles têm lá, porque tem problemas, não é porque está legalizado que está 100%, sobre o uso adulto também, lá tem essas possibilidades. Então
aproveitem, compartilhem com todos, falem para todo mundo. A gente quer muito que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Gratidão a todos e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.